Então bora, sem enrolação. Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar o básico de como estruturar uma carteira de investimentos, sem precisar se tornar um especialista para poder fazer isso. Porque só tem dois tipos de pessoas que precisam ser especialistas em investimentos. Aqueles que trabalham diretamente com o mercado financeiro e aqueles que querem trabalhar. Você que ganha o seu dinheiro com o suor do seu trabalho, precisa saber apenas o básico para estruturar o seu patrimônio e consolidar algo que te dê uma renda passiva ao longo do tempo. Se você, talvez, construir um patrimônio grande o suficiente, aí sim você faz como os ricos. Você paga alguém para cuidar desse patrimônio para você. Enquanto isso não acontece, vamos aprender a acumular patrimônio de forma segura, sem falsas promessas e sem rendimentos milagrosos. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao Quase Rico, o canal que tem o único objetivo de colocar mais grana no seu bolso. Porque se você não nasceu rico, muito provavelmente você não vai ficar rico. Mas aqui a gente vai te ajudar a ficar quase. Agora, vamos falar dos principais aspectos que você deve ter em mente quando construir uma carteira de investimentos. Aqui, a gente não vai falar sobre como abrir uma conta na corretora ou como operar no home broker. Isso você vai achar na internet com facilidade. Existem milhões de vídeos desse tipo, não tem segredo. Isso é o básico do básico. Aqui, a gente vai falar do que ninguém conta. A gente vai falar quais são os riscos e quais as funções de cada um dos principais tipos de ativos. Como diversificar sua carteira, como construir uma reserva de emergência e como escolher uma metodologia para realizar os seus aportes. Assim, a gente vai construir uma carteira sólida, com rendimentos reais e de uma maneira que qualquer um pode operar. Então, vamos começar do começo. Vamos falar sobre reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem que ter guardado, como o próprio nome diz, para emergências. Aquele dinheiro que vai salvar a sua pele e te impedir de contrair uma dívida que depois vai se tornar impossível de pagar quando a vida te pregar uma peça. A gente sabe, tá tudo muito bem, tá todo mundo feliz, de repente vem um adoecimento na família, de repente acontece alguma coisa com o seu imóvel, com a casa em que você vive, de repente vem aquela emergência que faz você precisar de uma grande soma de dinheiro de uma vez só. Ou ainda, se você é um CLT, de repente vem um desemprego. E a gente sabe que no Brasil, entre um emprego e o outro, às vezes passam-se alguns meses, na melhor das hipóteses. Às vezes, para algumas pessoas, infelizmente, esse período se estende por mais de um ano ou dois. Por isso, considerando uma média, é falado que a reserva de emergência deve ser, no mínimo, 6 meses dos seus custos fixos. Não é 6 meses da sua remuneração completa. Isso não faz o menor sentido. Porque se você estiver desempregado, se você estiver passando por uma emergência, você não vai sair para ir no cinema, você não vai sair para tomar uma cerveja, você não vai necessariamente continuar com o seu Netflix ou com seus outros confortos. Você vai apertar o cinto e deixar a emergência passar. Então, o mais lógico é que seja no mínimo 6 meses dos seus custos fixos. Se você não sabe o que são essas categorias ou do que eu estou falando, clica no card aqui em cima que eu tenho um vídeo só explicando sobre controle de orçamento doméstico, como categorizar os seus gastos e como lançá-los numa planilha gratuita que a gente disponibiliza no vídeo do card. Seguindo, esses 6 meses você deve ter armazenado em alguma forma de fácil acesso, uma forma rápida de conseguir o seu dinheiro. Algumas pessoas tentam pegar essa reserva de emergência e colocar toda ela numa aplicação do Tesouro Direto. Ah, mas o Tesouro Direto tem liquidez D+1 ou até D0, como estão falando hoje em dia. Porém, a gente não sabe a natureza dessa emergência. É interessante você colocar, dependendo da quantidade da sua reserva, uma parte no Tesouro, isso não é um problema. Coloca no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, que você vai conseguir tirar com certa velocidade, mas no máximo metade. A outra metade é interessante que esteja realmente na conta corrente ou até uma parte em dinheiro na sua própria casa, dependendo da segurança de como você consegue armazenar esse dinheiro. Porque essa conta pode vir de uma maneira muito rápida em que você não tenha nem esse tempo de acessar um investimento de renda fixa. Então pense muito bem na hora de armazenar a sua reserva de emergência. Ela não faz parte dos seus investimentos, ela é para te salvar de uma emergência. Ela não tem a função de render, de te gerar mais patrimônio. Ela tem a função de resolver um problema real. Então, esqueça o rendimento. Quando a gente começa a investir, a gente fica muito empolgado com o rendimento e quer fazer qualquer pequena fração do nosso dinheiro render. Isso não está errado. Mas quando se fala da reserva de emergência, isso é perigoso.
pode fazer com que a sua reserva de emergência seja não efetiva. Não confunda também a reserva de emergência com a reserva para oportunidades. Isso é um outro conceito que a gente não vai abordar, porque eu particularmente não concordo com esse conceito. Eu não acho válido uma reserva para oportunidades, porque a gente não pode prever o futuro. O seu dinheiro pode ficar parado muito tempo e a tal oportunidade não surgir. E quando você empregar ele na oportunidade que você enxerga, daqui 1 ou 2 semanas pode aparecer uma oportunidade melhor ainda. Então, a vitória no mercado vem através da constância, não de oportunidades milagrosas. Entenda que poucas pessoas ficam ricas de maneiras milagrosas, ficam ricas com uma jogada de sorte. A média vai prosperar com constância, disciplina e conhecimento. Então, reserva pronta, vamos para o próximo passo. Começar a investir. Para isso, a gente precisa estruturar uma carteira de investimentos. Antes do dinheiro entrar na corretora, antes de você comprar os seus primeiros ativos, você tem que ter em mente a estrutura de uma carteira de investimentos, que começa com o planejamento e objetivo dessa carteira. Qual é o seu objetivo? Você quer construir uma carteira para o longo prazo? Você tem seus 22, 23 anos, está ainda começando a ganhar o seu dinheiro e você está pensando lá no futuro? Ou você já é uma pessoa de meia idade que não tem tanto tempo para acúmulo? Qual é a sua taxa de perda? Qual é o seu apetite ao risco? O quanto você aguenta perder? Dependendo da sua renda, você aguenta perder mais ou menos. Se você ganha pouco e acumula pouco, não é hora de arriscar, porque para você recuperar o que você perdeu, vai ser muito difícil. Se você é um profissional com facilidade de se recolocar no mercado e com facilidade de gerar muito dinheiro, de fazer o seu trabalho, as suas horas de trabalho te gerarem dinheiro, aí você já pode se arriscar mais, você já pode se arriscar a perder, porque aí você consegue trabalhar mais horas e recuperar aquilo que você perdeu. Somente depois de entender a sua realidade e entender qual vai ser o objetivo da sua carteira, como ela vai funcionar, você vai pensar numa coisa muito importante. Presta atenção agora que isso é muito importante. A diversificação. Como eu vou diversificar minha carteira para atingir o meu objetivo de maneira segura? Vou pensar nos diferentes tipos de ativos, vou pensar na função de cada um, no risco de cada um, vou equilibrar esses riscos e equilibrar esses potenciais de rendimento, de forma que a minha carteira, ao longo do tempo, se torne cada vez mais sólida e me dê o retorno que eu busco. Aqui a gente não vai falar para aquelas pessoas que já têm muito dinheiro e querem realmente começar a viver de renda. Não, a gente vai falar para aquela pessoa que está começando, tem pouco dinheiro, está iniciando a estrutura da carteira para viver de renda daqui a 10, 20, 30 ou 40 anos até. Então, preste muita atenção na importância da diversificação. Se todos os seus ativos estiverem expostos ao mesmo risco, se toda a sua carteira estiver exposta a ações, pode acontecer alguma coisa na Bolsa de Valores e você perder todo o seu dinheiro. Pode vir um revés, uma crise que faça todo o seu rendimento cair de uma vez só. Então você precisa ter ativos que se conversem de forma antagônica, ou seja, quando um cai, a tendência é que o outro suba. Ou seja, se você tem investimentos que são afetados negativamente quando a taxa de juros sobe, você busca ativos que sejam afetados positivamente quando a taxa de juros sobe, para equilibrar esses seus ativos, de modo que você não vai estar arriscando uma grande subida de algo que vai te deixar rico. Você vai estar se protegendo de eventos adversos que afetem o seu patrimônio. Pense, aqui não é para ficar rico com o investimento. A gente vai trabalhar e vai usar o investimento para potencializar o dinheiro que a gente ganha do nosso trabalho, de maneira que a gente possa, no final da nossa vida, ter uma vida mais sossegada, a gente possa escolher parar de trabalhar antes da hora. Aqui a gente está ensinando a você construir a sua própria aposentadoria e não ficar dependendo do governo. Com isso, é muito importante você definir uma metodologia de investimento, porque para aquelas pessoas que investem de maneira constante a longo prazo, o sucesso está em uma metodologia sólida que deve ser seguida ao longo do tempo. Você vai definir 30%, 40% em renda fixa, 15% em ações, não interessa. O importante é você define esse quantitativo e depois segue na hora de realizar o aporte. Uma conta simples para ficar fácil de entender. Se você coloca 50% em renda fixa e 50% diretamente em ações, ninguém vai fazer isso, mas é para facilitar as contas. Caso as suas ações valorizem muito e você chegue no seu próximo aporte
e você esteja com 70% em ações e 30% em renda fixa, você não vai vender suas ações. Você vai aceitar esse rendimento, vai aceitar essa valorização e vai fazer o quê? Aportar em renda fixa, de maneira a tentar igualar e voltar para os 50%. De forma que, se variar o inverso, se as suas ações começarem a baixar e a sua renda fixa começar a subir, perceba o que você fez. Você comprou a renda fixa num momento de baixa e agora ela se valorizou e você aproveitou essa alta. O que vai acontecer? Ações vão se tornar um percentual menor da sua carteira, onde você vai aportar nas ações. Logo, você está aportando sempre no momento em que aquele ativo está barato. Você vai evitar o maior erro do investidor iniciante, que é comprar na empolgação, comprar nas notícias e acabar comprando caro e depois não sabe por que perde dinheiro. Por isso, uma metodologia sólida é muito melhor do que tentar viver o tempo inteiro fazendo o cherry picking, como é chamado esse comportamento de tentar escolher o ativo certo que vai te dar aquele rendimento astronômico. Isso não funciona. O que funciona é uma metodologia sólida para que você não compre ativos caros. Isso a gente está falando de maneira geral. Agora vamos entrar nos diferentes tipos de ativos e como isso funciona nos percentuais menores. Porque eu falei de percentuais genéricos. Mas se você está falando, por exemplo, de X% renda fixa, X% da renda variável, dentro da renda variável, como você vai dividir essa renda variável? X% em ações, X% em FI. Dentro do percentual de ações, como ele será dividido? X% para estatais, X% para empresas terceirizadas, ou X% para empresas de setores perenes e outros X% para startups ou empresas com maior potencial de ganho e também maior risco. Vamos entender como a gente trabalha essas diferentes categorias de ativos e como a gente vai colocar isso na carteira. Então percebam, a gente começa do macro, dos percentuais gerais, depois vai para os tipos de ativos e depois vai para os ativos específicos. Portanto, os ativos específicos são de menor importância. Basta você não comprar bomba. Basta você não comprar coisa falida, empresas ruins. Se você comprar bons ativos e respeitar uma metodologia sólida de investimento, esses detalhes pontuais, com a variação do tempo, você vai entrar no aleatório, você vai entrar na estatística. Você vai aleatoriamente, por vezes, alocar de forma eficiente, por vezes de forma menos eficiente. E a sua estratégia vai fazer com que, quando somado tudo isso, como em nenhuma das vezes você perdeu dinheiro, o seu resultado final vai ser muito positivo. Os principais tipos de ativos que nós vamos tratar serão a renda fixa, as ações e os fundos de investimento imobiliário. A gente vai trabalhar com essas categorias básicas porque é um vídeo inicial. Outros tipos de operações a gente vai ver mais para frente. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mais específico sobre outros assuntos. Aqui, a ideia é, com pouco conhecimento, preservar o seu patrimônio. A gente está falando de buy and hold, compra e segura, compra e não solta. Né? O pessoal gosta de termos em inglês, vamos falar em português. É comprar e ficar com aquele ativo pelo máximo de tempo possível. Só vender aquele ativo se ele perder fundamento e não tentar vender para ganhar a valorização. A gente não está falando disso. Por quê? Porque eu não opero assim, eu não acho isso eficiente e eu não tenho conhecimento para passar para vocês sobre day trade ou sobre operações com opções. Eu realmente acho que não é válido, eu acho que é um risco muito grande, muita energia, para no fim acabar perdendo tudo que você tem. É melhor trabalhar, comprar de forma consciente e guardar isso para o longo prazo, e assim ter retornos muito maiores. Então, o mais básico deles, a renda fixa, o mais seguro e também o menos rentável em muitos momentos. O que é esse diacho de renda fixa? Renda fixa tem várias formas, tem vários produtos. O Tesouro Nacional, muito conhecido, muito mencionado por todos, CDBs que são oferecidos por bancos, CRIs, CRAs, várias formas de investimento em renda fixa. Aqui, como é um vídeo básico para um investidor iniciante, um investidor que está começando a sua vida, que tem pouco conhecimento e pouco tempo para estudar, para olhar os ativos de forma mais detalhada, a minha sugestão é fique no Tesouro Nacional. Talvez um CDB, se você entender bem de taxas, se você tiver tempo para fazer a matemática e ver se aquele CDB vale a pena. Porque os CDBs têm a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito.
podemos fazer um vídeo só sobre isso mais para frente, em valores que para o investidor iniciante, para o nosso público aqui do vídeo, são suficientes. E o Tesouro, atenham-se ao mais básico. O Tesouro Selic não tem erro, nem sempre o mais rentável, mas a liquidez é diária, você não precisa pensar muito para investir nele e também você não tem como perder o seu dinheiro. O importante do Tesouro Selic é: você precisa deixar o dinheiro pelo menos um mês na aplicação para poder fazer jus ao resgate e receber de fato o seu rendimento. É o que é chamado de aniversário do título, é o aniversário do investimento. A partir desse mês você pode retirar tranquilamente porque o rendimento é diário e ele tem opções com vencimentos em anos diferentes. O importante do Tesouro Selic é: você paga imposto de renda em taxa regressiva quando você resgata os valores. Portanto, um tesouro com vencimento maior é sempre mais seguro, porque caso você não resgate aquele dinheiro e ele fique até o vencimento, você só vai pagar o imposto no vencimento. Ou seja, se você pega, fazendo uma conta rápida, um tesouro para daqui a 4 anos, o seu rendimento vai entrar ali, vai incidir os juros compostos e no final de 4 anos você vai pagar os juros sobre aquele montante. Se você pega um tesouro com vencimento, por exemplo, de 2 anos, ao final de 2 anos você precisa resgatar todo aquele dinheiro, vai pagar os 15% de imposto de renda sobre esse dinheiro, depois vai ter que aplicar novamente em outro tesouro de 2 anos. Ao final de mais 2 anos, você vai pagar novamente o imposto de renda, ou seja, você pagou 2 vezes o imposto de renda pelo mesmo montante. Portanto, não vale a pena pegar o Tesouro Selic de vencimento mais curto. Pegue sempre o de vencimento mais longo. No Tesouro Pré-fixado ou no IPCA, é diferente. Você só pode tirar no vencimento. Se você tirar antes, você está sujeito a perder dinheiro por causa da marcação a mercado. Se você não entende de marcação a mercado, não mexa com esse tipo de tesouro, a não ser que você tenha certeza absoluta que você não vai mexer nesse dinheiro até o vencimento. Se quiserem, eu faço um vídeo só sobre marcação a mercado. Para quem está começando, fica no Selic, que é mais fácil. CDBs. Se você se sentir seguro, começar a entender as taxas e achar um CDB com boa taxa, vai depender muito da sua instituição. Por quê? O Tesouro Nacional, todos os seus títulos, têm as mesmas taxas de rendimento, todas as instituições. Já os CDBs não. Você pode ter uma mesma opção de CDB que é oferecida por instituições diferentes com retornos diferentes. Então você precisa de um pouco mais de estudo, de um pouco mais de atenção. Mas também é uma opção segura, você não vai perder o seu dinheiro. Mas e renda variável? Ações e FIs? Vamos começar pelos FIs. Foi como eu comecei e eu acho mais fácil. Os FIs são um pouco mais simples de se avaliar e depois que você entende a avaliação de FIs, fica mais fácil entender a avaliação de ações. Elas têm um pouco mais de indicadores e são afetadas de maneiras mais variadas pelo mercado, pelas variações, pelos ciclos de mercado e até pela nossa política. Os FIs, fundos de investimento imobiliário, são ativos voltados para o mercado imobiliário, como o nome já diz. Você tem ativos de papel que trabalham com dívidas imobiliárias, seriam os CRIs, créditos de recebíveis imobiliários, e outros papéis, normalmente atrelados a índices, IGPM, IPCA, entre outros. É uma opção interessante, um pouco mais complexa de se avaliar. E você tem os FIs de tijolo, como a gente diz, que são vinculados diretamente a prédios específicos, ou seja, aquele fundo representa um prédio real e o seu rendimento é o aluguel que é pago pela empresa que aluga aquele estabelecimento, aquele prédio. Existem várias formas, existem FIs de shopping, existem FIs de galpões logísticos, FIs de escritórios ou lajes corporativas, como são mencionados de forma geral no mercado, e é mais fácil você analisar esses FIs. Escolha bons FIs de grandes gestoras já estabelecidos no mercado. O seu potencial de rendimento é um pouco menor, porque normalmente eles já estão bem precificados pelo mercado, porque já são conhecidos e já têm histórico de bons rendimentos. Porém, o que você quer no início é essa segurança. Depois, quando você entender um pouco mais, você consegue se arriscar mais. O FI tem a grande vantagem que ele é obrigado a distribuir 95% do seu rendimento. Portanto, os FIs
Todo mês vão te pagar um dinheiro, todo mês vai pingar na sua conta um dinheiro que você pode reinvestir ou usar para complementar a sua renda se você já estiver nessa fase. Ele não tem grande valorização ou desvalorização das cotas, mas esse dinheiro que chega todo mês pode te ajudar a variar suas estratégias. É importante você avaliar a segurança dos prédios, a quantidade e qualidade dos inquilinos e a taxa de vacância, além do PVP, que eu não gosto muito desse indicador, mas num vídeo específico só de FI, se vocês quiserem, a gente pode tratar de maneira mais adequada sobre como selecionar bons fundos de investimento imobiliário. E as ações? As ações são nada mais que empresas. Você vai investir em uma empresa, você vai estar comprando uma participação, vai estar se tornando sócio daquela empresa. E com isso, vai receber parte dos lucros daquela empresa quando ela fizer uma distribuição desses lucros, uma distribuição de dividendos. A quantidade e natureza das empresas é muito maior que dos fundos de investimento imobiliário. Portanto, vale aqui uma cautela e se você está começando, busque boas empresas, empresas sólidas, empresas que já existem há 30, 40, 50 anos, porque você vai ter menos chance de errar. Você vai ter menos chance de escolher uma empresa que, mais hoje, mais amanhã, vai acabar e você vai ver a ação desvalorizando e você não tendo uma oportunidade de sair daquele ativo sem perder o seu dinheiro. A análise de ações é um pouco mais complicada. Fique com análise fundamentalista. A análise técnica é algo que muitas pessoas não concordam muito bem. Eu também não acredito perfeitamente em análise técnica e acho que a fundamentalista faz mais sentido. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando mais especificamente sobre isso. Vocês vão achar com facilidade o conhecimento básico pelo YouTube. Importante é que vocês coloquem o percentual de ações e o percentual de FIIs menor que o percentual de renda fixa, para ter mais segurança. Se você quer mais rendimento, coloque o percentual de ações FIIs maior do que o da renda fixa. Porém, você vai estar se expondo a um risco maior de perder capital. Entre as ações e os FIIs, também as ações têm maior volatilidade, ou seja, maior potencial de lucro e maior potencial de perda. Então, adeque os percentuais da sua carteira de acordo com o seu apetite ao risco, de acordo com o quanto desse dinheiro você está disposto a perder. Ah, mas agora você me pergunta, eu ouvi falar de opções, eu ouvi falar de outras formas, mini contratos, ouvi falar de estratégias complexas, butterfly, estratégia do pozinho. Não pensa nisso. Não cai nessa. Se você está assistindo esse vídeo porque você não entende quase nada sobre esse mercado de investimentos, então, se você tentar ir por esse lado sem entendimento, sem conhecimento, você vai apenas perder dinheiro. É como jogar na loteria, trabalhar com adivinhação. Esqueça esse tipo de coisa. Tente saber como escolher um bom FI, como escolher uma boa ação, como identificar as oportunidades da renda fixa e aí faça investimentos sólidos e constantes. Mais uma vez, não tente ficar rico com investimentos. Fique rico trabalhando e use os investimentos para potencializar essa riqueza. Uma excelente dica de livro para você entender o que eu estou falando é o livro A Psicologia Financeira, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele vai fazer você entender a importância de lidar com responsabilidade quando você começar a entrar no mercado de investimentos. Sobre a parte de ganhar mais renda, sobre a parte do trabalho, tem um curso muito bom que eu vou deixar aqui embaixo para você aprender a empreender no digital e gerar uma renda extra para somar com a renda do seu trabalho e você conseguir ter mais capital para aportar e assim acumular de forma mais rápida uma carteira robusta. Outra coisa importante é saber que não se deve pular etapas. Se você está começando, como eu falei no início do vídeo, começa pelo começo. Vá para os investimentos mais simples, faça o que eu estou explicando nesse vídeo. Quando você começar a ver os seus investimentos dando certo, você vai ter uma tendência de achar que já sabe e que pode se arriscar mais. Vai tentar buscar rendimentos mais altos. Não tem almoço grátis. Rendimentos mais altos sempre vêm com riscos mais altos. Um grande exemplo é o que aconteceu no início da pandemia. Os fundos imobiliários de shoppings estavam rendendo números muito bons, estavam com rendimentos excelentes. Muita gente se posicionou muito forte em shoppings. E quando veio a pandemia, eles foram os mais atingidos. Os shoppings foram atingidos de forma que zeraram praticamente as suas receitas, porque eles ficaram fechados. Muitas lojas fecharam,
houve uma vacância muito grande, muitos não conseguiram pagar o aluguel, muitos fecharam os seus negócios por completo e o shopping ficou com aquele espaço vazio, sem conseguir gerar renda quando reabrisse após a passagem da pandemia. Isso pegou muita gente de surpresa. Um investidor que estivesse bem diversificado não seria pego por isso. Outra coisa que aconteceu logo após a pandemia foi alguns fundos de papel estavam com dinheiro, estavam bem posicionados. E aí quando veio a pandemia e os valores abaixaram, quando os valores dos ativos caíram, muitos fundos de investimento conseguiram comprar a bons preços e entregaram um rendimento absurdo do meio para o final da pandemia. Muita gente se posicionou muito forte. Depois o mercado voltou ao normal, essas oportunidades sumiram, o que aconteceu com esse rendimento? Abaixou novamente. Muita gente ficou desesperada achando que aquilo estava dando errado. A pessoa não conseguiu enxergar o ciclo do mercado. Então, aprenda a não estar exposto a riscos muito grandes. Conheça a lógica do cisne negro. Também um livro muito bom que eu vou deixar a dica aqui abaixo. Vou deixar o link para vocês poderem ler. Uma leitura essencial do Taleb que nos ajuda a entender isso, a entender o quanto nós estamos expostos e o quanto nós não conseguimos perceber alguns riscos que podem causar um grande impacto nas nossas vidas. Por isso é importante a gente estar sempre diversificado e protegido. Esse é o sucesso. Aquele que ganha muito rápido, se não estiver bem protegido, vai topar com um cisne negro em algum momento da sua vida e vai perder tudo aquilo de uma vez. Aquele que acumula aos poucos e está bem protegido vai sofrer esses vieses da mesma forma, mas vai absorver o dano com maior facilidade e vai se reerguer com maior facilidade. Agora, se você quer investir, mas ainda está tendo dificuldade de controlar as suas finanças, ainda não tem tudo detalhado e não sabe para onde está indo o seu dinheiro, você pode estar desperdiçando uma quantidade importante de capital que poderia estar acelerando o seu acúmulo de patrimônio. Então, por isso, eu vou deixar aqui esse outro vídeo onde eu explico como realizar toda a sua organização financeira, como preencher a planilha que a gente disponibiliza de forma gratuita e ver exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Com isso, você vai acumular patrimônio de forma muito mais rápida e vai atingir muito mais rápido o seu objetivo de viver de renda.